Shalom, amados, boa noite, como vocês estão? Vamos para mais uma live de leitura da Bíblia? Hoje nós vamos ler 2 Reis 3 e você vai ler na sua casa 2 Reis 4 e 5, amém? Vamos orar, chamar o nosso amigo Espírito Santo para mais essa leitura, em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, lhe entregamos nessa noite a direção, Pai, dessa leitura. Fala conosco, toque em nossos corações, em nome de Jesus. Alcance, amigo Espírito Santo, quem você tem que alcançar, em nome de Jesus, porque para muitos é só uma leitura, mas para outros pode ser refrigério, pode ser conforto, pode ser conserto. O Senhor chega a cada um da forma que te agrada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a leitura? Guerra entre Israel e Moabe. No ano 18 do reinado de Josafá de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, o Senhor, porém não foi como seu pai ou sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a coluna de Deus Baal, que o seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes, Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados sem parar. O rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso, o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu: eu irei. Estou às suas ordens, e assim também os meus soldados e os meus cavalos. Que caminho pegaremos para o ataque? Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jorão, o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou. E não havia água nem para os homens, nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos. O Senhor Deus nos entregou os 3 ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Eliseu, um oficial do exército de Jorão, respondeu: Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu. Mas ele disse ao rei de Israel: o que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que seu pai e a sua mãe consultavam. Jorão disse: não, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 reis ao rei de Moabe. Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, Senhor, Todo-Poderoso a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu e ele disse: o que o Senhor diz é isso: façam muitas covas em todo o leito seco desse ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento. Mas mesmo assim o leito desse ribeirão vai se encher de água, e vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. Eliseu continuou: e para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhes dará vitória contra os moabitas. As melhores cidades dele e as cidades cercadas de muralhas cortarão todas as suas árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes de água, estragarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedra. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio correndo na direção de Edom e cobriu o chão. Os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis tinham vindo atacá-los. Então, todos os homens que podiam lutar, tanto os mais velhos como os mais moços, foram chamados e ficaram na fronteira.
Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na água, fazendo com que ela parecesse vermelha como sangue. Então gritaram: aquilo é sangue! Com certeza os 3 reis lutaram entre si e mataram uns aos outros. Vamos pegar tudo que eles deixaram no acampamento. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento, os israelitas atacaram e os fizeram fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, matando-os e destruindo as suas cidades. Conforme iam passando por um terreno de plantação, cada israelita jogava uma pedra nele, até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedras. Eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital, a cidade de Kir-Eres, ficou faltando, mas os atiradores de funda o cercaram e atacaram. O rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha. Então, com 700 soldados armados com espadas, tentou forçar a passagem através das linhas inimigas, a fim de fugir para perto do rei da Síria. Porém, não conseguiu. Então, pegou seu filho mais velho, que iria ficar no lugar dele como rei, e o ofereceu em sacrifício ao deus de Moabe, nas muralhas da cidade. Os israelitas ficaram apavorados e por isso saíram dali e voltaram para o seu país. Muita gente critica porque Deus, quando ele mandava exterminar o povo inteiro, homens, mulheres e crianças. Lá, naquele tempo, havia esse costume de sacrifício humano. Hoje tem, mas é, encoberto. Muitas coisas encobertas, algumas coisas a gente vê e parece que não existe. Mas lá não, eles sacrificavam mesmo seus filhos e filhas, colocavam no fogo, sacrificavam aos deuses, a fim de obter poder, a fim de alcançar benevolência. E é por isso que Deus extirpou muitos povos da terra. É por isso que o pecado subia às narinas de Deus e ele fazia o reset, como fez em tantos tempos, como a própria história pode testemunhar muitos resets que aconteceram nesse planeta. E não é difícil que esteja muito próximo o outro. Mas o que eu venho dizer para você essa noite: quando Deus quer fazer, ele vai fazer o seu inimigo ver o que ele quer que veja. E não importa qual a situação que você esteja. Às vezes você precisa de um milagre. Às vezes você não se sente capaz. Às vezes você não se vê certo para determinada oportunidade. Mas o seu Deus diz para você essa noite: eu sou o grande eu sou. E eu faço da forma que eu quero. Eu faço um pequeno ficar grande, ficar forte. Eu uso a sua pequenez e faço de você diferença no meio da multidão. Eu faço te olharem com olhos de benevolência. Eu faço as pessoas te enxergarem de forma diferente, porque eu sou o grande eu sou e eu posso fazer tudo que os outros demais não podem. Esse é o nosso Deus. Apenas confie. Nós somos pequenos mesmo, somos pobres, miseráveis. Mas a partir do momento que eu e você servimos um Deus grande e poderoso, não há nada, nada nessa terra que o nosso Deus não possa fazer. Então apenas descanse, em nome de Jesus, porque Ele é poderoso, Ele é forte para fazer o que eu e você não temos condições. Amém? Fica com essa palavra nessa madrugada, em nome de Jesus. Shalom Adonai.